Olá, boa noite a todos e todas, ou boa tarde, bom dia, o horário que estiverem assistindo a este vídeo no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, que estejamos em paz, a harmonia de Deus em nossas vidas hoje e sempre. Durante o mês de agosto, nas nossas conversas das quartas-feiras, estamos trabalhando o livro Garimpo de Amor. Continuamos trabalhando o livro Garimpo de Amor, que Joana de Ângeles, com suas mensagens fantásticas, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz as diversas formas de enxergarmos o amor na nossa vida e trazê-los cada vez mais perto de nós. Hoje teremos nossa querida Nil com reflexões a respeito de amor e Jesus. Mas antes de passarmos a palavra à nossa Nil, vamos fazer a nossa singela homenagem à nossa querida Constança Medeiros, mentora espiritual do Grupo Espírita Estrela de Jacó II, que está conosco, com todos nós, com a espiritualidade do bem das casas irmãs Jesus e Jacó, e que essa nossa irmã querida receba toda a nossa gratidão por todo o amparo, por toda a orientação que nos deu em vida pedagoga que era e agora nos dá na espiritualidade. E repetindo o nosso querido poeta Generino Magalhães, vamos lá com os seus versinhos. Tu não morreste, Constança, porque a virtude não morre. Teu nome é a nossa lembrança, a todo momento ocorre, como isso é verdade, principalmente nos momentos de aflição, como diz o seu hino, nas horas de aflição, vem encher de esperanças o nosso coração. Não morreste, Constança, Generino Magalhães de novo. Não morre o espírito de luz. Tu vives a semelhança do protomarte da cruz. E a nossa homenagem singela à nossa querida Constança Medeiros. E com votos de muita paz, muita luz para todos nós, nós passamos agora a palavra para a nossa querida Nil. Nil, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para as nossas conversas das quartas-feiras. Esse mês de agosto, mês dedicado à mentora espiritual da nossa casa, Estrela de Jacó II, e a gente vai falar de amor, né? Estamos com o livro Garimpos de Amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e cabe a mim um capítulo extenso. Eu posso dizer que é simples, mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Porque o título do meu capítulo diz simplesmente assim: Amor e Jesus. É simples, porque simplesmente não dá para pensar em Jesus sem pensar em amor. Por outro lado, é extremamente desafiador, justamente por esse amor está justamente ligado com Jesus. E Dona Joana, sempre muito sábia, começa seu capítulo dizendo assim: que mesmo no passar dos tempos, dominado por poder e força, no auge dos preconceitos e hegemonia dos ambiciosos conquistadores terrenos, vem ele, o pacificador, o revolucionário, aquele que muda completamente o pensamento vigente e propõe simplesmente que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E Jesus, quando abre a sua boca, diz: amai-vos uns aos outros. Começou aí, minha gente, os grandes problemas da humanidade. A humanidade não se entende para se amar, né? E nós sabemos quanto que isso vem de tempos em tempos, né? A gente entende até que houve uma necessidade de evolução, né? A gente vinha de tempos, a gente fala das reencarnações, né? A gente vinha de tempos politeístas, vários deuses, acreditava-se assim, o Deus era misturado de homem com bicho, o Deus era assim, criminoso, pá. Chega lá naquela religião monoteísta, né?
da religião ali dos hebreus. Vem Moisés, vem Deus, punição, castigo, perdição. Jesus vem e diz: acalma, que é uma coisa só, é amor. Mas e aí a gente vai pensar que há 2022 anos atrás, aquelas pessoas poderiam não entender direito essa palavra amor. Mas aí a gente se pergunta, e o que aconteceu 2022 anos depois? As pessoas já estão entendendo o que é esta palavra amor, para de fato entender a importância de Jesus dentro desse nosso contexto cristão, que a gente tanto se diz, né? Eu sou cristão. E aí, a gente consegue, né, se perceber nesse aspecto. E aí, Dona Joana nos pontua, vou falar bem breve, né? O capítulo é um pouco extenso, mas vou falar algumas pontuações aqui que são muito interessantes. E aí ela vem nos dizer: Jesus dedicou-se a amar as criaturas indistintamente, vivendo com simplicidade e harmonia, a fim de demonstrar que somente o amor pode conduzi-los com segurança ao porto da felicidade. E aí eu vou para a música, porque eu não gravei a carta de Paulo aos Coríntios, mas eu vou para a música, né? Renato Russo lindamente dizia que é só o amor que conhece o que é verdade, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o amor, né? E prossegue: os seres humanos ainda se encontravam e se encontram, de certo modo, em estado de infância espiritual, cujo amadurecimento depende exclusivamente do amor, mas não do amor posse, não do amor carnal, não daquele amor que necessita de reciprocidade no sentido de me retribua, não, mas o amor que transcende, o amor que permite, o amor que desapega, o amor que faz com que a gente vá buscar, né, outros meios, mas que a gente possa realizar sem invadir ou sem macular o outro, né? É o amor que Jesus pregava, é o amor que Jesus nos ensinou. Mas é interessante quando se diz aqui que a humanidade ainda está, né, como ele compara aqui, no seu estado de infância espiritual. E aí me vem sempre a passagem bíblica, né, que Jesus diz: vinde a mim as criancinhas. E a gente acha que é só a figura da criança, mas a figura da criança, ela vem no sentido, né, figurado mesmo, para justamente mostrar o quê? Que está naquele período inicial, de que se precisa ensinar muitas coisas. O problema é que tem 2022 anos se ensinando, e sabe-se lá quantos anos antes da vinda de Cristo a gente está aprendendo, parece que não está aprendendo nada, né? Estacionamos aqui e chegou a hora da verdade. A gente precisa transitar e precisa evoluir. Jesus estabeleceu nesse amor os princípios básicos para a sua vigência e prosseguimento. Olha só as bases: simplicidade, respeito ao próximo, bondade para com o próximo, desinteresse pessoal ante a necessidade do outro, compaixão, perseverança nos propósitos delineados. E dentre tudo isso a gente vai, né, pontuar, ou eu gostaria de destacar, melhor dizendo, a questão da simplicidade. Não precisa nada de exuberância, não precisa plumas, paetês, brilhos, glitters, fogos de artifício, não precisa nada disso. Precisa ser o simples, o prático e o objetivo. Respeito ao próximo, dar e ofertar ao outro sem que esse outro receba, sem se sentir humilhado, sem achar que está sendo, né, menosprezado ou que está sendo colocado numa situação de inferioridade. Porque eu me lembro da passagem do Evangelho, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda, que é justamente: não faça nada por interesse pessoal.
faça por interesse coletivo em prol da humanidade. Não pertence a você, né? A necessidade é do todo, não é seu por seu orgulho, por sua vaidade. E a gente vai aqui pro ponto. Jesus se vestiu único e exclusivamente do seu próprio exemplo. E o que Jesus, mais do que tudo, era exemplo de amor. E aí, minha gente, a gente pode se vestir de alguma coisa, a gente pode pensar ser alguma coisa, né? E aí a gente, pelo menos eu, e aí eu vou falar por mim, eu sempre tenho o hábito de dizer que, gente, Jesus era Jesus, vamos entender que Jesus era Jesus, eu só sou Nilceia tentando ser um negocinho melhor. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje, e assim a gente vai seguindo a nossa jornada. Mas a gente sim tem que ter lá Jesus como modelo, mestre e guia, não vai ter jeito, a gente precisa, né, dessas diretrizes. E aí Dona Joana diz que Jesus, na verdade, ele começou uma revolução, e essa revolução se chamava amor, né? Porque ele tratou o amor como base, e essa base fincada, com bons fundamentos, ela jamais vai ser corrompida ou vai ser destruída, porque o alicerce foi bem fundamentado, né? E dentre isso, ele vai dizer pra gente que, mesmo que a gente perceba que a sociedade está toda deturpada, mesmo que a gente perceba que o progresso, as tecnologias, os avanços meio que explodiram para as inteligências, mas a moralidade, a gente sente que houve uma regressão. Mesmo nesses instantes surgiu as ciências chamadas das ciências sociais, justamente com os direitos humanos, que vão ser aqueles que vão olhar por aqueles que não tenham voz. E aí a gente vai nesse embate social e de novo a gente para olhar, observar o contexto 2022 do que a gente vive. E eu continuo dizendo que a espiritualidade nos alertou que a gente estaria recebendo uma pandemia para o mundo não entrar em guerra. E a gente viu uma guerra que ninguém mais fala, né? Parece banalidade, mas todo dia explodem bombas para todos os lados, né? A gente já sabe as guerras civis, principalmente dentro dos países africanos, mas agora tem uma mais no seio da Europa, né? Ucrânia e Rússia. E aí você para ler jornal ou para assistir um jornal, tá lá agora a China com os Estados Unidos. E aí eu tô me perguntando, eu recebi uma pandemia, né? Para ficar em casa, para aprender, para melhorar. E eu acho que o Covid, a Covid não resolveu, porque lá vem aí a varíola dos macacos, e lá vem, e a guerra tá por aí. E aí eu todo dia brinco, quem me conhece sabe, eu brinco sempre, eu digo, eu continuo querendo saber o que foi que os dinossauros fizeram. Alguém me explica o que os dinossauros fizeram? Porque receberam um meteoro e BUM! Né? E a humanidade está se destruindo. E as pessoas dizem assim, o planeta vai se destruir. Gente, o planeta está em evolução. Quem vai se destruir são os seres que habitam esse planeta. E aí a gente sabe que o joio está sendo separado do trigo. Então que a gente pelo menos faça a nossa parte. Quando eu comecei a estudar, né, a doutrina que a gente fazia o ESG, era muito interessante que eu falei assim, não, eu quero ir para um planeta mais evoluído, eu já tô querendo só ficar na Terra. Porque a Terra vai chegar no dia dela e vai ser um planeta de regeneração. Eu só tô querendo ficar na Terra. Então se eu melhorar um cadinho para vir, né, uma reencarnação, uma possibilidade reencarnatória num planeta de regeneração já me ajuda. Porque significa que eu evoluí, já que nesse eu ainda tô em provas e expiações. E é prova e expiação todo santo dia, porque a gente expia para passar na prova. E o problema é que eu acho que tá todo mundo sendo reprovado, né? E aí, Dona Joana vai trazer pra gente alguns exemplos, e eu quero permissão aqui para lê-los, porque são as demonstrações de amor de Jesus ao longo das passagens bíblicas
que nos é trazido e que ficam as lições de humildade, de dedicação ao próximo, né? De bondade, de justiça, de amor, de caridade. E a gente parece que passa batido. A gente lê Mateus, a gente lê Lucas, a gente lê Marcos, e parece que não faz diferença nenhuma, porque a gente lê o Evangelho 10 vezes e 10 vezes a gente tem interpretações completamente diferentes. Mas é interessante. Então, Dona Joana traz assim: o que Jesus fez? Porque ao longo da vida, amor e Jesus são nomes e são temas da mesma realidade. São sinônimos praticamente. Então ele diz assim: Nicodemos era um príncipe, mas Nicodemos buscou a Jesus. E Jesus o atendeu sem qualquer deferência, ou seja, sem passá-lo na frente de ninguém, tratando simplesmente como um igual. Simão era o leproso, né? O detestado, o defenestrado. E Jesus faz o quê? Convida para ir à tua casa, né? Ele aceita com gentileza, oferece aquela lição de amor. Continua. Lázaro e as suas irmãs receberam Jesus em casa e ele enriqueceu toda uma família com demonstrações de amor. Os sacerdotes vão e simulam, tentando perturbar Jesus e interrogam-no. E ele diz, em respeito ao seu próximo, compadecido de amor, e dá o exemplo do bom samaritano, né? Diante de uma mulher surpreendida em adultério, ele declama, né? Quem estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. E todos aqueles que se sentem tocados, retiram-se. E ninguém é apedrejado naquele instante, mas ele deixa a lição sempre: vá e não voltes a pecar. O jovem chamava-o de bom mestre, e ele para, sentencia e diz: bom só o Pai, eu sou apenas o mestre, o modelo e o guia, né? Conhecendo a fragilidade de Pedro, ele vai e lhe anuncia sem censurá-lo, simplesmente porque o amava. Sabendo dos propósitos de Judas, com todos os tormentos, ele ainda vai e estimula Judas para que fizesse aquilo que era necessário. E o que era o necessário? Que ele o traísse, né? Que ele o entregasse aos romanos. E mesmo assim, quando Judas se suicida, ele vai lá, Jesus, pleno amor, e vai nos mundos inferiores resgatar Judas dos seus tormentos, né? Compadecido de uma multidão que estava esfomeada, o que ele faz? Multiplica os pães e todos os alimentos, simplesmente em nome sempre do amor. É o amor, é o amor e é o amor. E aí Dona Joana praticamente termina o nosso texto dizendo que ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Eu acho até que espíritos puros são capazes de amar tanto quanto ou mais como Jesus o fez. Mas encarnados nós aqui, acho que é meio difícil. A gente pode pegar alguns exemplos de pessoas que amaram próximas. Chico, a Santa Dulce, Madre Teresa, alguns outros exemplos, mas ninguém o fez acima de Jesus, né? Até porque tinha o Jesus como modelo e guia, né? E aí uma coisa que eu acho muito interessante que Joana traz aqui pra gente, diz assim, Jesus, né, na verdade, dividiu a história da humanidade, mais pelo amor do que pelas palavras e pelos feitos. E aí a gente lembra, né, que realmente a história da humanidade, ela é dividida em AC e DC, né, que é antes de Cristo e depois de Cristo, principalmente digamos assim, o mundo ocidental, né, o mundo católico cristão, ele usa essa denominação, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Mas aí a gente pode brincar. Será que esse AC não é o amor de Cristo? Ou seja, antes deste amor de Cristo, né? Ou o DC é o depois do amor de Cristo? E a gente não aprendeu foi nada. Cristo chegou, trouxe o amor e a gente se perdendo no caminho, né? E aí,
para finalizar, ela fala o seguinte: o amor que procede de Deus, a Deus retorna. São Francisco, é dando que se recebe. Então a gente não precisa receber para dar. A gente precisa primeiro fazer o movimento de dar para assim receber, construindo a felicidade que se apresente. O amor é a solução para todas as nossas dificuldades. E aí vem a perguntinha: conseguimos amar? Sabemos amar? Entendemos todo o processo amor de Jesus, né? E aí eu queria deixar, para finalizar a nossa conversinha, uma musiquinha que, enquanto eu estava estudando o capítulo, veio muito na minha mente. Eu cantava desde criancinha, realmente me lembrou os tempos de criancinha na escola, que a gente cantava essa música antes de subir para a sala de aula, né? E depois, acho que muitos de nós tivemos formação católica, né? Eu estudei numa escola, né, de freiras, então a gente cantava muito essa música lá, mas bem nessa ideia de Jesus, amor, e que nós, humanidade, ainda somos infância. Então a gente ainda precisa aprender como uma criancinha. Então eu deixo esse vídeo para vocês, que é uma música deliciosa, eu espero que vocês gostem. Peguei uma versão diferenciada, tá? Do Padre Fábio de Mello com a Fernanda Takai, mas ficou muito lindinho, eu espero que vocês gostem. Uma boa noite, beijo no coração para todos vocês. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Me perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: It's a me, Jesus. amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria.
E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos agora para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, onde nossa conexão é mais fácil, mais plena, menos ruídos externos. E vamos pegar a nossa água, se ainda não pegamos, para fluidificar. E vamos sentar confortavelmente ou deitar para aqueles que estão em tratamento de medicina espiritual. O importante é que estejamos conectados, conectadas e confortáveis para que nada nos atrapalhe. Porque receberemos uma chuva de bênçãos, que nada nos atrapalhe nessa chuva de bênçãos. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer o nosso exercício respiratório, pedindo a paz, de misericórdia, Deus, que é todo poder, toda bondade, sabedoria suprema, que seja conosco, nos envolvendo em luz, permitindo que esses nossos amigos queridos possam derramar sobre nós todas as bênçãos que necessitamos para o nosso bem-estar, a nossa harmonia, a nossa paz e sim também para a nossa cura. Conversemos mentalmente com os nossos amigos queridos, em 3 atendentes fraternos designados para a casa de cada um de nós, que está conectado no nosso canal. Recebe neste momento a visita desses nossos amigos queridos, incansáveis, nossa imensa gratidão a esses nossos irmãos amados. Então vamos conversar com eles o que nos aflige, dores do corpo, dores da alma. Vamos pedir a Deus de misericórdia que, se possível for, sejamos atendidos e atendidas nos nossos pedidos, pedidos de cura, pedidos de resiliência e resignação para suportarmos as aflições da vida, muitas vezes necessárias ao nosso crescimento espiritual, e que nós mesmos concordamos em tê-las para que a nossa reencarnação fosse proveitosa. Então vamos pedir a esses nossos irmãos que nos ajudem com essas forças, essa resiliência, que sejamos como um bambu, vergamos, mas não quebramos, levantamos e continuamos firmes e fortes, na certeza de que sairemos desta encarnação pelos nossos próprios méritos, melhores do que o que aqui entramos. Esse é o objetivo de todos nós. Então, inspirando profundamente já as bênçãos divinas que esses nossos queridos amigos derramaram sobre nós e sobre os nossos lares. Vamos mentalizar o que bem quisermos: paz, luz, harmonia, saúde, tranquilidade, tolerância, paciência, perdão. Vamos reter tudo de bom dentro de nós e expirar o que não nos faz bem. Botemos para fora mágoas, ressentimentos, aflições, sofrimentos desnecessários. Inspiremos mais uma vez todas as bênçãos de paz, amor, luz, tranquilidade, harmonia, que assim o desejarmos. Vamos reter tudo isso dentro de nós, expirar qualquer resquício de energia negativa que tenha ficado ainda dentro de nós, nos libertando por completo de mágoas e ressentimentos, sofrimentos desnecessários. E uma última vez, inspiremos com tranquilidade, na certeza de que somos seres abençoados, temos amparo, temos proteção. Nos sintamos amparados e protegidos e expiremos a paz que queremos ver no mundo e que precisamos ser. Que Deus seja conosco. Enquanto esses nossos amigos queridos fazem os cuidados conosco, né? Fazem o tratamento que necessitamos, nos trazem as bênçãos que necessitamos receber neste momento. Vamos mentalizar o imenso chuveiro cor-de-rosa, a rosa, a cor do amor, da harmonia, fluindo abundantemente sobre nós. O amor que tudo é capaz de curar. Então vamos nos mentalizar envolvidos nesse chuveiro intenso cor-de-rosa. Nossos 4 corpos, físico, mental, emocional e espiritual, completamente envolvidos em amor, curando
todos os nossos males, males emocionais, dores físicas, dores da alma. Vamos mentalizar essa energia de cura, nos banhando, impregnando todos os nossos corpos, passeando por todos os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral, raiz, completamente envolvidas nessa energia amorosa. E esses nossos amigos intensificam essa energia amorosa exatamente naqueles pontos onde mais necessitamos, nos trazendo bem-estar, nos trazendo a tão almejada cura e a paz que desejamos ter. E assim, irmãos queridos, como somos pessoas do bem, vamos também compartilhar um pouco essas energias com todos aqueles a quem desejamos abençoar. Mentalizemos os nossos amigos queridos, os nossos familiares, parentes, também envolvidos nessa energia cor-de-rosa, e projetemos para toda a humanidade sofredora, para toda a humanidade que está em trevas, essa mesma intensa luz cor-de-rosa, para que seus corações se acalmem e suas mentes clareiem e enxerguem a luz, a paz que todos nós precisamos ser e ter e distribuir ao nosso redor. Que assim seja, que assim seja. Que as tuas bênçãos divinas de luz se façam abundantemente por todo o nosso planeta Terra. Essa energia cor-de-rosa também esteja ao redor do nosso planeta, nos libertando das guerras, das pandemias, das tragédias, das energias perversas. Que Deus seja conosco, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo uma semana de paz e harmonia extremamente amorosa para todos nós. Que assim seja. Ó lúcida Constança, nas horas de aflição, vem encher de esperanças o nosso coração. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Vem surgir no horizonte, ó astro encantador, e sobre a nossa fronte derrama o teu fulgor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Aclara os transviados, almas que sobre o pó cairão fatigados, ó estrela de Jacó. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus.
vir. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Ali felizes seremos e então cheios de amor, teu nome bendiremos aos pés do Redentor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus.